A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, Marco Júnior. A paz do Senhor, queridos, a paz do Senhor, Raniel. Grata satisfação de estarmos mais uma vez aqui, não é, Raniel? E isso aqui é o quê, Marquinho? Ô, Jesus, é o EBD em Síntese Podcast, gente. Muito bem. Ó, cadê o joinha? É Cadê o joinha benção que não dos... pode faltar? Ih, Falhou. rapaz, Falhou meu joinha. falhou Tá, hoje. Falhou tá o joinha hoje. desconfigurado? Não acredito, tá desconfigurado. Tá desconfigurado. Gente, mais uma vez juntos, né? E já pertinho de terminar o trimestre, esse que é o seu, o nosso EBD em Síntese Podcast, como o Marquinho bem falou. E esse trabalho tem abençoado muita gente. A gente pede o quê para você? Se inscreva no canal, compartilhe, faça esta obra crescer, faça essa obra alcançar mais professores, mais alunos, por que não? Né? E aqui, ó, lição Caminho para o Céu, porque esta lição, ela é muito especial. Ela consegue condensar o caminho para o céu em 3 lições. E aí a gente já percorreu quase todo o currículo, desde a lição número 1, Deus se importa com você, lição 2, a origem do homem, passando pelo céu, passando pelo inferno, sim, porque é importante essas verdades bíblicas serem tratadas com o aluno não crente. Então, estamos aqui na lição de número 11, que tem como título o batismo, uma ordenança, não uma opção, né, Marquinho? É verdade, uma ordenança de Cristo, uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo, quando disse, não é? Ide por todo mundo fazer discípulos em todas as nações e fazer discípulos. E o ato do batismo em si, batizando em nome de Jesus, é, como a gente vai explicar aqui, um ato super importante na vida cristã. É um ato de reconhecimento. Não é qualquer coisa, não é só você, tibum na água, não é isso não. Fazer como aquele que um certo pastor contava, né, que ele mergulhou e saiu nadando. Não dá certo Na não. hora do batismo, o bom é que o pastor já dizia assim, está disciplinado, já foi na. Mas, meus amados, o batismo é um símbolo, mas ele é também o ingresso para a igreja local. Ele é um símbolo de morte, ele é um símbolo de ressurreição. Ele permite que o crente participe da Santa Ceia do Senhor, que é o que vai ser a da lição de número 12, mas ele não é a salvação. Ele é para quem já foi salvo. Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho, nosso objetivo não é dar aula, mas a gente vai esmiuçar um pouquinho estes conceitos. Mas eu queria, Marco Júnior, trazer uma curiosidade para essa lição. Um Manda, versículo que não está aqui, Marco Júnior. Não está aqui. Eu já olhei para é frente, para trás. importantíssimo. É uma coisa que vai enriquecer a discussão. Eu sei que é para não crente, mas isso para você, professor, para enriquecer também a sua vida. Se você puder, observe primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Veja aí, Marquinhos, você está com sua Bíblia aí? Sim, Olha só, Bíblia do Centenário, está cansadinho, está precisando de outra. essa Olha tá, só, viu? tem só 6 anos, Marquinhos, há pouco tempo. É Então, isso vejam aí. só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do primeiro versículo, alguns poucos versículos. Olha o que diz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Ok. O que é que diz mais? E todos foram batizados em Moisés. Está falando da antiga aliança, mas preste atenção. Isso, perfeitamente. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Por que Deus não abre o mar vermelho nos dias de hoje? Porque ali havia um propósito, tirar o povo da servidão do Egito, do pecado, formar uma nova nação, matar o exército inimigo, mais um símbolo do batismo, Marco Júnior. Aí, versículo 3: É que verdade. todos comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Enfim,
esse aqui daria uma outra lição. É um tema tão interessante, mas só para Total. os irmãos verem que o conceito de batismo é eterno. Ele não é apenas da nova aliança. Apenas ele se consolidou na nova aliança. E quem começou a batizar foi quem? João Batista. Por Batista. isso o nome, né? Porque essa ordenança, ela veio de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se submeteu ao batismo, minha gente. Então, não podemos ser diferentes, porque este batismo é um símbolo, como está aqui no primeiro tópico da lição. Primeiro, a lição fala o que é o batismo, e aí vem a ideia de mergulho, né, de submersão, etc. Mas aí vem o primeiro tópicozinho e fala sobre o símbolo do batismo. O batismo é como um sepultamento. Morre o velho homem, nasce um novo homem, uma nova criatura, né, Marco Júnior? Fala sobre isso É para a gente. verdade. Eu estava lendo esses dias em Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele vai a Éfeso e vai fundar a igreja de Éfeso. E quando ele chega a Éfeso, ele encontra alguns irmãos ali, e aqueles irmãos ainda não conheciam a Cristo. Conheciam apenas João Batista e eram batizados por João Batista, no que diz respeito àquilo que João pregava, que era para o arrependimento. Batismo de João, João trouxe a ideia de arrependimento, ou seja, a preparação do caminho para o advento da graça. Já o batismo pós Jesus Cristo, ou seja, já no período da graça, na vigência da graça, ele é um símbolo de morte, de sepultamento, de você enterrar uma natureza carnal em detrimento de algo espiritual ou daquele que se chama Espírito Santo, que vai passar a ter morada dentro do seu coração, da sua vida, e vai tomar agora as diretrizes da sua vida. A mudança, ela deve ser radical, mas ela só é radical na vida de quem crê. Não adianta o batismo se não há crença de que aquele batismo é importante para a sua fé, está dentro, você acredita naquilo. Eu acho que muitos crentes hoje em dia, Raniel, acabam sendo muito, digamos assim, negligentes com a fé por não entenderem o porquê, para quê e para quem. É importante para essa pessoa que você vai dar aula, professor, que você diga o porquê de ser batizado, para que ser batizado e por quem ser batizado. Não é pela igreja, não é pelo pastor, é por Cristo, para que Cristo habite em você. Salvo essa parte espiritual, existe outra parte que significa a mudança de indumentária, de atitude, a mudança de falar. Existem pessoas, por exemplo, que eram alcoólatras e agora aceitaram a Cristo, creram no Evangelho, se batizaram e agora disseram para o mundo: aquela vida lá eu já abandonei, agora eu estou manifestando aqui, através desse batismo, publicamente, que Cristo é o Senhor da minha vida. E que, como Paulo disse, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Interessante, Marquinhos, você colocou o que é, para quê e para quem. E é importante também diferenciar de outros batismos que existem por aí e também daqueles que permitem o batismo de crianças. Por que que Sim, nós pregamos o batismo de pessoas com uma idade mais avançada? Eu não vou cravar uma idade aqui porque cabe interpretações, mas a palavra de Deus fala do arrependimento, fala da consciência e, portanto, uma criança de 1 ano, 2 anos ou um bebezinho
não tem esta condição. Observe que João Batista falava do arrependimento, Mateus capítulo 3, versículo de número 2. Jesus Cristo, ao iniciar o seu ministério, Mateus capítulo 4, versículo 17, mensagem exatamente igual. João Batista prega arrependimento, vem Jesus e diz a mesma coisa: arrependei-vos. Portanto, uma criança não tem condição cognitiva, capacidade intelectual de se arrepender de nada, ela sequer tem consciência dos seus próprios erros. Então é importante, professor, dizer que esse batismo ele não vai necessariamente levar alguém para o céu, ele é um símbolo, ele é uma demonstração, uma declaração ao mundo sobre a sua escolha por Cristo. Se não fosse assim, o bandido que estava ao lado de Jesus Cristo, também sendo crucificado, não seria recebido no paraíso, como foi declarado pelo próprio Jesus. Não daria tempo nem condição de ele descer da cruz, batizar o homem e voltar para a cruz. Então, o batismo é um símbolo, mas não é ele que salva. O batismo é para quem já é salvo, tá certo? E ele é uma escolha consciente e, portanto, não é para bebês, não é para crianças que ainda não têm consciência da sua condição em Cristo. Deixem isso muito claro para o não crente. E isso o Marquinhos falou bem, o que é, para quê e para quem, né? Esses elementos são claros. E quando eu digo para quem, óbvio que isto é uma identificação com Cristo. Estamos identificados com ele. Tópico 2A, na sua morte. Tópico 2B, no seu sepultamento. E glória a Deus, tópico 2C, na sua Ressurreição. ressurreição. Então, esta identificação no batismo, ela é necessária, não é opcional. Eu não sei se eu vou batizar. Não, querido. Uma vez crente, uma vez decidido, uma vez consciente da sua condição de pecador e de que necessita de Cristo, e que já decidiu-se por Cristo, agora você precisa se batizar. Você não tem opção, você precisa se batizar. Senão, nós não temos parte com Cristo. Romanos 6:3 fala aqui na lição, estamos mortos com Cristo, tá certo? Essa identificação da morte. E vem Romanos 6:4, o seu sepultamento. Fomos sepultados, né? 6:3, mortos com Cristo. 6:4, sepultados, fomos sepultados. E vem a parte final do 6:4, que ele diz para que também vivamos uma vida nova, ressurreição, né? Vivemos uma vida de novidade, como o Marquinho disse. Esquece o passado, passa essa página, nova indumentária, novos costumes, nova identidade, né, Marco Júnior? E aí vimos aí, ó, Exatamente. segunda parte da lição, compreendendo a verdade, qual é a necessidade do batismo. É uma ordenança, né, Marco Júnior, como a gente falou Pois é, aqui? você já sabe o que é. Você já fala para o aluno, para aquela pessoa que não é evangélica ainda, olha, você já sabe o que é. Agora, você vai saber para que é. Qual a necessidade? Como diz aqui o segundo tópico. E o batismo, ele é uma ordenança do nosso Senhor Jesus, como a gente já falou. Olha só, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz, ó, ide por todo mundo, ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A doutrina da Trindade é presente nas palavras de Jesus e ela precisa ser ensinada por você, para essa pessoa que está chegando, porque às vezes tem alguma pessoa ou outra que, numa questão teológica, digamos assim, ela não acredita na existência da Trindade, ela não acredita, e existem muitas denominações aí que têm suas diferenças teológicas, mas nós, da nossa denominação Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte, cremos na doutrina da Trindade, pregamos essa doutrina, e
o próprio Jesus faz menção dela, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o bom de tudo isso, Raniel, é que quando nós obedecemos a essa ordenança, que um dia eu obedeci, um dia você obedeceu, e com certeza um dia essa pessoa a quem você, professor, vai dar aula, vai obedecer também a essa ordenança, ela vai ser admitida no reino de Deus através do sacrifício de Cristo, reconhecendo através do batismo que morreu para o mundo e agora vive para o Senhor, como o apóstolo Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, você pode explicar para o seu aluno, e você que está assistindo aqui, se você não for crente, se você for afastado, quiser essa explicação, presta atenção. O apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo, encarcerador dos cristãos da nova igreja, da igreja primitiva lá atrás, chamava eles de os do caminho, ou da religião do Nazareno, enfim, perseguiam os cristãos, e Paulo era um porta-voz assim, máximo, no sacrifício que houve da vida, no mártir de Estevão. Paulo era aquele jovenzinho que estava lá segurando as túnicas de todos os homens que se levantaram para apedrejar Estevão. Então, Paulo não era uma peça muito boa, não. Era uma pessoa que inspirava ameaças, como ele mesmo disse. Porém, ele teve um encontro com Cristo, ele precisou perder a visão para ganhar outra visão. Ele ficou cego, literalmente, e foi batizado por Ananias, que foi amando do Senhor Jesus Cristo, batizar Paulo e declarar que Paulo estava livre do pecado, foi perdoado. Então, o sacrifício, todavia, olha só que maravilha. O batismo, ele não é só um acesso ao reino, mas ele é um acesso à igreja local também. Igreja local, comunhão, no partir do pão, ou seja, na ceia do Senhor. Eu acho, viu, Raniel, que os irmãos que vão à Santa Ceia, quando a gente está celebrando a Santa Ceia, eu acho que quem não participa da ceia fica assim meio que um peixinho fora d'água na hora que vai celebrar a ceia. Porque tá todo mundo ali pegando, e às vezes o pastor tem que dar essa ordenança, né? Olha, vocês que não são batizados nas águas, não podem pegar o pão e tomar o vinho, porque não são batizados. Aí o pastor vai lá dar essa ordenança, acho que a pessoa fica se sentindo um peixinho fora d'água, mas é justamente isso. É também, além da admissão do reino de Deus, o acesso a esse tipo de comunhão da igreja local. Não é o todo, mas é uma parte importante. É o momento que vai ser falado no próximo podcast, mas é o momento que a igreja se reúne para manifestar e lembrar da morte e ressurreição do Senhor Jesus. É muito maravilhoso. E Cristo nos deu o exemplo, não foi, Raniel? Sim, você estava falando sobre Paulo sendo batizado por Ananias e por outros, né, relatados no livro de Atos, que seria o tópico 2.3, e a gente adiantou um pouquinho falando isso, e aí voltando, sem perder a riqueza do conteúdo, né, pode estar voltando para o 2.2, mas Cristo nos deu esse exemplo, e falando um pouco também sobre a doutrina da Trindade, Marquinhos, que você falou, eu prestei bem atenção, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, a Trindade se manifestou, se fez presente. Cristo, o Filho, sendo batizado por João Batista, uma pomba, né, simbolizando Espírito fisicamente, Santo. corporeamente, a presença do Espírito Santo, chancelando, né, aprovando aquela cerimônia, aquele momento importante da história, e o Pai, que não podia ser visto, a gente sabe muito bem que o Pai não pode ser visto, mas que ouviu-se a voz, dizendo: Este é o meu É filho o meu filho. amado, em quem me compraz. Portanto, a presença da Trindade na declaração pública. Observe que o batismo é um ato público. Ele pode ser feito dentro das dependências da igreja, num tanque batismal, mas ele tem caráter
público. Algumas Público. igrejas o fazem num lago, num rio, numa piscina. O importante é que haja imersão. Todo o seu corpo, da cabeça aos pés, seja imergido na água, porque a simbologia é de morte e ressurreição. Não pode ser de outra forma. E Cristo nos deu exemplo, a igreja primitiva, os seus membros deram este exemplo também. E aí a gente chega na terceira parte da lição para dizer quem deve ser batizado, né, que são os discípulos, né, aquele que crê, os arrependidos. Está muito claro o público-alvo do batismo. Não são aqueles que frequentam a igreja. Observe que toda igreja tem a membresia e os congregados. Congregados. Uma pessoa congregada, ela ainda não se batizou, ela ainda não decidiu-se, ela ainda não foi preparada, ela não passou por discipulado, então ela apenas congrega, ela frequenta, mas não é membro, ela não está no rol de membros, ela não está cadastrada na igreja local. Tudo isso são elementos importantíssimos para que tudo aconteça da forma como Cristo ordenou, tá certo? E além disso, Marquinhos, eu Daniel, queria colocar uma outra questão aqui. Fala, depois eu vou colocar outra questão que antes, também está na porém, lição aqui, tá? é, mas Hoje, antes, hoje eu vim porém, cheio de pérolas, vim cheio de pérolas. é bom. Mas é só para você, professor, falar para os respectivos alunos que vão para essa aula o seguinte: a, a questão do batismo é muito importante salientar para os nossos queridos irmãos que quando nós nos batizamos em determinada denominação, além do reconhecimento em público da pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos, através desse batismo, também nos agregando a uma instituição religiosa, que no caso nosso, a Assembleia de Deus. E quando você passa a ser membro da Assembleia de Deus, lógico, você vai passar pelo discipulado e vai aprender como é o regime da denominação, a Assembleia de Deus. Você se batiza e você sabe o que você pode, o que você não pode, você sabe como andar, como falar, como se vestir, como fazer qualquer tipo de coisa, você vai saber no seu período discipular. Para depois você não dizer, eu não sabia disso e me batizei na Assembleia de Deus. Ou ficar reclamando daqui para colar. A gente diz isso para fazer os irmãos entenderem que não é apenas o batismo, o compromisso com o símbolo, mas é também um compromisso com a igreja local. É esse tipo de compromisso que você está assumindo, de virar um membro de uma denominação, de virar um membro da igreja do Senhor e seguir conforme aquilo que está sendo prescrito por aquela denominação, conforme Jesus disse, que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e o que desligarmos na terra será desligado no céu. Então, a partir do momento que você se batiza, você já vai estar entrando em um regime de uma determinada denominação. Se você entrar no regime da Assembleia de Deus, precisa ler a declaração de fé da Assembleia de Deus. Precisa estar a par do estatuto da Igreja Assembleia de Deus, para não entrar leigo, sabendo o que faz. E isso faz parte do processo de discipulado, que com certeza os discipuladores vão repassando isso para os novos convertidos antes do batismo. Isso aí, Marquinhos, a gente vinha falando, é, eu acho até que a gente pegou a parte 4 da lição e falou um pouco antes da 3. E se você olhar aí, professor, nos permita essa ida e vinda, o importante é não perder o conteúdo. Ele fala da importância e no último tópico
Isso, que o batismo é a porta de entrada da igreja local, que era isso que o Marquinho estava isso. falando a respeito das regras de conduta da igreja local. Não existe essa história, essa ideia de alguém batizado não se congregar. A Bíblia fala sobre os que se isolam, fala lá no livro de Romanos, se eu não me engano, sobre aqueles que estão fora da congregação. De Lembra aí, Hebreus também. Marquinhos? Passagem? No Hebreus, de muito bem. Hebreus também, não Acho que é deixando a vossa capítulo 10, congregação. né? Isso, é Isso. isso aí. Então, ele fala daqueles que até optaram pelo batismo, né? Aceitaram a Cristo, estão conscientes, mas depois do batismo, disseram, não, sabe de uma coisa? Tem tanta coisa na internet, no YouTube, eu vou ficar em casa, não preciso ir para a igreja não, nem tomar ceia, e aí está descumprindo a ordenança, que é o que vai ser assunto da lição de número 12. Tudo isso faz parte das orientações. Agora, só para, antes da gente fechar aqui o comentário da lição, Marquinhos, A eu pérola. queria trazer a pérola. Eu já trouxe aquela primeira pérola de 1 Coríntios, capítulo 10, e agora vem a segunda pérola. Ainda em Mateus, capítulo 3, João Batista inaugura o batismo nas águas, mas esse símbolo, né, como a gente leu em 1 Coríntios 10, já estava na eternidade, né? O símbolo do batismo ele é eterno. Então, aqui ele fala sobre o batismo nas águas e ele chama a atenção, ele dá um spoiler para algo que aconteceria somente após a ressurreição e o derramamento do Espírito. E ele diz: Olha, eu vos batizo com água, mas após mim, ele, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Fogo este, alguns até falam do fogo que é a empolgação. Não, aqui o fogo se refere à limpeza. O fogo que limpa. E como é que é, Raniel? É só ler o versículo 12, né? E na sua mão tem a pá, limpará a sua ira, recolherá no cereiro o seu trigo e queimará a palha com fogo e nunca se apagará. Então ele está dizendo o seguinte: o meu batismo, o batismo de João, é nas águas, símbolo de morte, sepultamento, Purificação. ressurreição, né? Eu estou me identificado com Cristo, eu estou participando de Cristo na sua morte e também na ressurreição. Mas aí ele diz: mas tem um outro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E este é um símbolo para o céu. O batismo com águas é um símbolo para a terra. O batismo com o Espírito Santo, céu. Claro. Quando você se batiza, Marquinho, nas águas, a água vai e o fogo sobe. Então, observe que coisa curiosa, que profundidade da palavra de Deus. E o próprio João Batista disse: esse da água participa, entra na igreja local, se identifica com Cristo, morreu o velho homem, agora nova vida, mas vai vir um batismo aí que só ele pode fazer. É só E ele. aí é a caminhada cristã, é a evolução espiritual, é o crescimento, o aprofundamento da vida cristã. E há relatos, Marco Júnior, de pessoas que no batismo com águas recebem o batismo com o Espírito Santo. Já pensou que privilégio É a verdade. pessoa Eu já passar vi. por esse processo? Já presenciei. Já viu? Muito E, glorioso, é uma coisa e incrível. o bom o bom é, vou dizer para o meu testemunho, né? Eu fui batizado na escola dominical. Jesus me batizou com o Espírito Santo na escola dominical. Olha aí que Que coisa, maravilha. né? Um Já trabalho de pensou? ensino, né? Como esse aqui que Mas a gente está ensino, rapaz. fazendo, né? Jesus me batizou no Espírito Santo, ou seja, não existe limite para o batismo no Espírito Santo. Mas faça salientar para os alunos que esse batismo no Espírito Santo ocorre ó, em duas frentes. O batismo quando você crê que o Espírito Santo habita em você, e o batismo quando você é revestido, que é quando o Espírito usa você e manifesta a glória de Deus através da morte de Cristo, pelo poder através da sua vida. Isso é maravilhoso. Mas isso aí, ó, deixa o não crente
não entra muito nisso, não, que pode assustá-lo. Mas é uma pérolazinha que vale a pena a É gente uma falar. pérola. É uma pérola. E só para encerrar, eu quero falar aqui sobre o comentário do professor Marcos Tuller, comentarista da CPD, já fez parte da equipe pedagógica, é um homem que está aí há bastante tempo. Eu tive o prazer de conhecê-lo aqui em Natal, num seminário que participamos, e ele diz aqui, ó, no finalzinho, toda pessoa, ao ser batizada, deve estar morta para o pecado. Muito importante que ele compreenda, e isso não é um símbolo para agradar pastores, para ficar visto ou apenas se apropriar do cálice, mesmo porque o cálice da Santa Ceia, que será abordado na lição 12, se ingerido de forma indevida, indigna, esta é a expressão que Paulo diz aos Coríntios, Isso. ele também opera a morte. Então, é importante uma vida santa, uma vida separada do pecado, para que não seja um símbolo que cause uma morte, não a morte necessária para o pecado, mas uma morte por estar descumprindo adequadamente uma ordenança divina. Então, o Marcos Tuller frisa, né? Batismo é morte para pecado, tá certo? Ele tem um significado profundo de sepultamento, tem uma vida nova a ser vivida, e isso não pode ser levado de qualquer forma, não é brincadeira, não é uma decisão que deve ser tomada por emoção, mas como bem falou Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, nós servimos a Deus primeiramente com o nosso intelecto, a razão, fazendo tudo, sabendo por quê, para quê e para Por quem, né, quem? Marco Para Júnior? quem? Quem? Por Então, quem? E para aqui, quem? isso, é uma coisa consciente, precisa ser feito de maneira consciente. Verdade. Aqui eu me despeço de meu querido Marco Júnior, também de você, professor. Deixo esta palavra final e peço a Deus que abençoe profundamente o teu ministério e a tua aula. Paz do Senhor, Marco Júnior. Pai do Senhor Raniel, Pai do Senhor a todos os nossos irmãos, professores, que Deus abençoe vocês. Tenham uma aula extremamente abençoada para a glória do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus. Amém. Curte, compartilha, se inscreve e continua conosco nessa jornada até o encerramento do trimestre desta lição, que é repetitiva, mas que redunda para vidas, para o reino, pessoas que serão encaminhadas para a classe do discipulado, e aí você vai acompanhar a lição do discipulado. Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado, em nome de Jesus.